Agora a parte melhor é a parte da palavra do Senhor, Pai. Fortalecendo cada um que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. A pessoa da tua igreja, a pessoa do pastor, a pastora, em nome de Jesus. E a pessoa, cada um, Pai. As crianças que estão aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Dá livramento, dá cura. Aquele que está doente, precisa de cura, vai curando, Pai, em nome de Jesus. Curando nossa família, de longe, de perto, Deus. Ô Pai, o querido, fica com nós, Pai. Tira tudo que não presta da tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Sustenta o teu Senhor que te busca. E agora a palavra do Senhor, meu Pai, que o Senhor me deu. Fortalecendo tua serva, que vai ler a palavra. Pai Santo Deus, toma minha família em tua mão. E me sustenta. Abençoa a pouquinho aí, Deus. Da paz, da livramento dele, Pai, em nome de Jesus. Parece que ele está sentindo alguma coisa, Jesus. Mas o Senhor está no poder dele, meu Pai, em nome de Jesus. Não deixa ele cair, não deixa ele ficar sem voz, Pai. Dá a voz dele, no nome de Jesus. É isso que eu te peço essa noite. Fortalece teus filhos na tua presença, com o Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, a palavra do Senhor é Gênesis 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Cada um vem receber, vamos sair do mesmo jeito que entramos. Saímos daqui renovada, cheia, né? Cada um pegar a sua parte, ó, e pelo caminho de Jesus. Aqui fala, Gênesis 20, fala Abraão, Abraão nega que Sara é sua mulher. Glória a Deus, né? Aqui o nome dele ainda não foi trocado. Fala Abraão nega que Sara é sua mulher. Tem que falar o Abraão. Abraão, né? Não foi, é Abraão. Nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão, dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. Glória a Deus, né? E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aqui fala, né? Ele fala que é minha irmã, a esposa que é irmã dele. E ali como a palavra fala que ele falou ali em momento de fraqueza e de medo, né? Abraão não falou que Sara era a esposa dele. Com essa atitude, colocou não apenas ele em risco, como também todos os projetos de Deus para a humanidade. Né? Isto é por intermédio de Abraão e Sara. Né? Glória a Deus. Ali ele temeu, né? Naquele momento que ele chegou ali no Egito, ele temeu. Porque ele ali foi avisado, né? Que o rei, ainda mais Sara bonita, né? E ali fala que o rei toma a esposa e, né, mata o marido, né? E ali naquele momento Abraão viveu, ali veio o desespero. E ali ele falou com Sara, ela concordou, para não falar que Abraão era esposo, que era irmão, né? Glória a Deus. Era assim, irmão, mas uma parte, é engraçado, né, a história de Abraão e Sara, uma parte, ele era irmão e outro era esposo dele, né? Porque era irmão, porque era filho do mesmo pai, era filha do mesmo pai de Abraão, né? Meio irmão, glória a Deus.
ele ficou com medo, entrou em desespero, né? Então ele concordava, quando chegasse, falasse ali na o rei, falar que ali ele era irmão. E ali não foi pior ainda, né? E o intermédio de Abraão e Sara. Glória a Deus. E o Senhor pretendia formar um povo no qual nasceria o Salvador. Por isso ele impediu que ela fosse tocada por Abimeleque. Isso nos ensina que precisamos ter coragem de dizer somente a verdade, mesmo que sejamos prejudicados com a relação das pessoas. Há modernas mentiras sociais e meia-verdade trarão dano, por isso a nossa palavra deve ser se sim ou não, né? Glória a Deus. Mas naquele momento, como é que ele ia dizer que ele era esposo de Sara, né? Porque ele falou que veio ali naquele momento. Ele temeu, ele estava com medo ali, então ele falou que ele era irmão, né? E ali, então, quando ele falou que era irmão, então ficou tudo bom, né? Ficou tudo ali para o rei, já que ele é irmão, né? Então tá tudo certo. Então vou pegar a Sara para ser mais esposa, né? E ali pagou preço. Glória a Deus. Aleluia. Deus, porém, veio Abimeleque em sonho de noite e disse: eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Glória a Deus. Mas ali ele não, né? Ali naquele momento o rei não teve nem culpa, né? Porque eles mesmo confessaram, né, que Sara era irmã dele, e Sara confessou que Abraão era irmão dele, né? Então ficou livre aberto ali para o rei. E o rei falou: já eu pensava que eram casados, mas como eles falaram que ele é irmão, então está tudo bem. Glória a Deus. Deus, porém, perdão, já falei, ainda. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: matará também uma nação justa? Né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não me diz ele mesmo: é minha irmã. Ela também diz: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como a palavra fala, né? Ali mesmo ele com medo, ele temendo, ele tinha que falar a verdade, né? Se Deus mandou ele para o Egito, você acha que Deus não ia aguardar Abraão naquele momento, se ele falasse: Sara é minha esposa, né? Glória a Deus. Então ele já veio com aquilo ali. Se disser que Sara é minha mulher, ele vai tomar Sara de qualquer jeito e vai me matar, né? E falando que Sara é minha irmã, ele vai ver que Sara não tem compromisso nenhum comigo. Então ali eu vou ficar numa boa. Ele vai casar com Sara e eu vou ficar ali sofrendo, calado, sem poder dizer que Sara é a esposa dele, né? Mas Deus está aguardando ali, como o Senhor aqui na palavra fala, mesmo com a dureza, né? Ali com a dureza do coração, mesmo ali com medo,
tinha que falar a verdade. Porque se ele chegou até ali, porque Deus permitiu, né? Deus permitiu que ele chegasse até o Egito, né? Glória a Deus. Então não ia acontecer dano nenhum com ele, nem com Sara. Então ali, os dois ficou oprimidos ali naquele palácio. Quer dizer, ela ficou no palácio, né, se guardando ali, até chegar o dia do casamento. E Abraão ficava lá no acampamento ali, não comia, não dormia, só pensando, né? Eu creio que ele ficava pensando ali, ele assim, eu devia falar a verdade. Eu devia falar a verdade que Sara é minha esposa. Ao mesmo tempo o medo vinha, né? O medo vinha, com medo de ser morto. Glória a Deus. Então pagou o preço. Como fala a verdade, que a palavra glorificante é si, não como está aqui na palavra, não falasse. E ali, toda noite ele ficava triste, já acostumado ali, ver Sara ali no acampamento, e não estava mais vendo. E ele ali termina ali com medo de acontecer algo, de ser acontecido ali o rei casar com Sara, né? Glória a Deus. E ali ele ficou mais, né? Depois que o rei mandou Sara morar lá no palácio, né? Glória a Deus. Ali ele não comeu, ele não comia, ele não bebia, ele não ficou mais alegre ali. Ele era o líder daquele povo. Ele não ficou mais alegre. Por quê? Porque estava com saudade de Sara. E ali com medo de perder Sara de vez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui no 6, e disse-lhe Deus em sonho, bem sei que não, na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la, né? Ali Deus que não permitiu o rei tocar de Sara, ele fez de tudo, ele fazia de tudo ali para tocar, mas nosso Deus estava no meio, não deixou tocar, né? Porque Sara já foi escolhida para Abraão, né? Para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que viva, porém, se não lhe restituirei, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Foi duro, né? Por causa, né? Para você ver, né? Qualquer mentira, como a pessoa fala, mentira de nada. Uma mentirinha de nada, mas aquela mentira também vale. Aquela mentirinha. Não importa que é mentirinha, mentirona, né? Os dois pagam o preço. Ela também ficava ali no palácio, ali com medo, né? De algo acontecer ali, ela já sendo casada com Abraão, né? Aquele amor tão lindo deles dois. E o rei se engraçou com ela, por causa da mentira. Nem ela falou que ele era marido, nem ela falou que era esposa de Abraão, né? E ali pagaram o preço, e ali ela ficava ali também. Ficava lá sozinha, ele ficava ali, saía, ficava lá no jardim, né, sentadinha, ficava ali louvando, né, olhava para o céu e começava a louvar, porque com saudade, né, de ali estava todo mundo no acampamento, e naquele momento ela estava se vendo ali naquele palácio, que ali era o lugar dela, né, no meio de gente estranha, no meio de gente que nem doava nosso Deus, né, estava ali os deuses dele pagando, né? Então ela estava ali, pagou o preço,
né? Glória a Deus. E até nosso Deus, né? Em sonho falou com o rei, né? E ali o rei ali ficou cheio de úlcera, né? Ficou cheio daquelas feridas. Não foi o rei só, foi o rei e a casa, né? As mulheres, os filhos morreram, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele tinha as mulheres, mas ainda estava temendo ali por Sara. Glória a Deus. E ali o rei também pagou preço e pagou feio, né? Mas Deus entrou, né? Glória a Deus. Deus entrou ali e desfez aquele dano ali. Louvado seja o Senhor. Sabei que certamente morrerá, tu e tudo o que é teu. Aqui foi o restante do 7 que eu esqueci não li. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Todos temeram. Porque ali, a atitude do rei. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Glória a Deus. Abraão fez aquilo porque, como foi falado, ele temeu a vida dele e temeu a vida de Sara, porque ele foi avisado que ele falou: ó, o rei, ainda mais Sara bonita, o rei pega a mulher e mata o marido. E foi ali que ele temeu a vida dele, do rei casar com Sara e matar ele. Glória a Deus. E aí ele perguntou a Abraão: por que Abraão fez isto? Por que fizeste que pequei contra ti, para trazer sobre o meu reino tamanho pecados? Para você ver que aquilo ali mexeu com tudo. Com todo o reino dele foi ali, As mulheres ali perderam os filhos, ali ficaram tudo daquelas feridas, daquelas chagas ali, daquelas úlceras, ficou tudo ali ferido, Porque por causa disso aí e por causa da ganância do rei. Que o rei, o que é como diz, quando tem, quanto mais tem, mais quer. Tem suas mulheres e ainda não contenta com as mulheres, ainda arranja o quê? Concubinas, porque diz que é para quê? Para as mulheres ter bastante filho e as concubinas também ter filho. Glória a Deus. Então pagou o preço. E aqui no 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tem visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Está vendo? Glória a Deus. Aquela comotiva foi morar tudo ali ali foi para o Egito, porque foi permitido por Deus, que dava falta de comida, e no Egito tinha comida, mas esse porém do rei, que não aguentou ver a mulher, então ele já queria ter como esposa dele, por isso que aconteceu isso. E ali Abraão temeu que o rei tomava a mulher, a esposa, e o homem, ele não deixava viver, ele matava.
Foi isso que Abraão temeu. Então, por isso que ele falou que Sara era irmã, né? Glória a Deus. Para você ver que a história de Abraão é igual com a do filho Isaac, né? Você vê que Abraão chegou até o Egito, mas quando foi no tempo de Isaac, que também passou fome, né? Só no Egito que tinha, mas nosso Deus falou ali com Isaac que não era para descer para o Egito, né? Isaac ali obedeceu, Isaac ali ficou, e foi ali que ele enriqueceu. Isaac enriqueceu porque ele ficou ali, naquele lugar ali, ele deu ouvido ao Senhor, ali passou fome, passou, mas ficou ali, obedeceu ao nosso Deus, para Deus, né? Para Deus, aleluia. Mas ali Isaac também foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi a mesma pendência de Isaac, de Abraão, foi Isaac, mas tudo deu certo porque nosso Deus estava no barco, nosso Deus estava ali, guiando, guardando eles. Aquela locomotiva, né? Glória a Deus. Guardou ali da fome, ele guardou ali, né? Aquele olho do rei. Aleluia. E será que a mulher fosse feia? Será que ele ia tomar como esposa? Né? Mas quem sabe, hein? Aleluia. E disse mais Bemereque a Abraão, a Gali, que fizeste para fazer tal coisa? E disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente, não há temor, não tinha temor aquele povo. Ele não tinha o nosso Deus. Ele tinha aquelas imagens, ele tinha aqueles reis, como é que fala? Os deuses dele, pagão. E ali Abraão viu que ele não tinha temor. E ali ele temeu. Por isso ele temeu pela vida dele e a vida de Sara. E ali ele fala que matarão por causa da minha mulher e matava ele. E na verdade, é ela, também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. Para Deus. Eu acho que ali a mente do rei ficou turbado. Como é irmã, né? Irmã casou. Depois que ele explicou que ela era filha do pai, mas não era filha da mãe dele, né? Aí veio por causa de meio termo. Ela era meia irmã dele, né? Glória a Deus. Uma meio termo, ela era a irmã, e no outro, ela era a mulher, né? Glória a Deus. E aí Deus fez como esposa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que, fazendo Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me fará em todo o lugar aonde chegamos de dizer de mim, é meu irmão. Né? Todo lugar dizia que Abraão era irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele sofreu, né, ali, pagou preço. Ele viu que o rei viu que ele estava errado, né? Porque queria Sara como esposa. E ali é por isso que aconteceu isso, ali no palácio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E ali, depois que foi tudo prato limpo, ele mandou Sara, chamou Abraão e mandou Abraão levar Sara, né, para Deus. E aqui no 14, então tomou Abimeleque, ovelha, vaca, e serva, e deu a Abraão, e restituiu Sara, sua mulher, né, para Deus. Para você ver, vai dar o erro dele, o rei Abimeleque, ele deu ovelha, ele deu vaca, ele deu serva, né, para Deus. E ali restituiu Abraão, e ali foram, né, para Deus. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e está advertidas, para Deus. Você vê que até isso o rei fez, a terra dele ali, né, como ele fala, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele mandou Abraão, né? Deus está no negócio, quando Deus está no negócio, tudo flui, tudo vai adiante, né? E aí ficou tudo de uma boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e a sua serva, de maneira que tiveram filho. Depois de tudo, né, depois que acertou tudo, e ali foi a orou, e ficou tudo de uma boa, né? As mulheres que não podiam ter filho, teve filho, né? Eu creio que ali ele tomou, né, ele aprendeu, o rei Abimeleque, ele aprendeu a lição. Eu creio que depois dessa, ele não se meteu mais que outra, né? Para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali o rei, ele queria, como a gente sabe, né, que o rei, ele quer muito herdeiro, né, para Deus. Quanto mais tem, mais quer. Por isso que tem muitas esposas e muitas concubinas, para ter filhos, para ter muito herdeiro. E aqui no 18 fala: porque o Senhor havia fechado totalmente todas as margens da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Viu? E ali, depois de sair, o Senhor, quando está na palavra aqui, o Senhor fechou a madre de todas as esposas do rei. Não pôde ter mais filho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de Sara, o Senhor fechou todas as madres da mulher, da esposa de Faraó, do rei, né, de Abimeleque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, não foi diferente com Isaac, né? Isaac já foi outro rei, e ali também falou que era irmã. E ali também, na hora ali, quando ele ia visitar, quando Isaac ia visitar Rebeca, ele viu a cena, eles dois brincando, mas foi uma brincadeira, não foi brincadeira assim de irmão. Ele ficou assim olhando, eles falam que eles são irmãos, e está muito assim essa brincadeira, né? Ele abraçado, beijou, e ele de olho, né? Poxa, é irmão, então a brincadeira de irmão é de irmão, né? Brincadeira de irmão, brincadeira de mulher e marido. Então ele olhou e viu que aquela brincadeira não era de irmão. Ele viu uma brincadeira assim diferente. E aí ele chamou
Ele chamou, ele perguntou, né? Porque ele ficava de longe, ele foi lá, mas naquele dia, como viu, né? Como diz que todo olho vê, mas naquele dia o rei viu, né? Ele viu Isaac com Rebeca, ele viu aquela brincadeira, estranhou, né? Aí ele chamou, aí ele teve que falar. Tem que falar a verdade, uma palavra está aqui, tem que falar a verdade, que doa, que não doa, tem que falar a verdade. Porque hoje, gente, a mentira está prevalecendo mais do que a verdade. A verdade não está tendo mais nada, mas a mentira está em primeiro lugar, né? Por isso que nosso Deus fala, tem que falar se sim e não. Até o que está dentro da igreja também está falando, né? É por isso que a palavra tem, por isso que Deus deixou tudo aqui que ele já sabia de tudo, a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe de nada, por isso que nosso Deus ele já deixou tudo aqui, ó, para quando a gente se inteligente, quando a gente entregasse o nosso coração ao Senhor, né? Entregasse tudo a Ele, que a gente começasse a comer a Bíblia, a gente vê aqui, ó, que tudo está aqui na Bíblia. Porque ele fala, está tudo aqui. Por isso que nosso Deus fala, não bote e não tire, que já está tudo completo. Ele fala o quê? Você só vai falar, só vai encher e derramar. Ele só fala assim, abra a boca que eu vou encher, né? E vocês vão, né? Porque nosso Deus botou aqui. O que é que a gente vai botar mais do que aqui, que já está tudo pronto? A gente já achou tudo pronto aqui, né? Por isso que ele falou, não bote e não tire. Mas hoje, mesmo assim a palavra falando aqui, mas muita gente está botando mentira. Está falando o que sai da boca, né? O que sai, né? Glória a Deus. Como fala, não é o que entra, é o que entra, não é o que sai da nossa boca, o que é que a boca vai derramar, o que é que a gente vai ouvir, né? Glória a Deus. Mentira. Tem que falar a verdade, que o Senhor fala assim, mesmo que doa, fala a verdade. Tem que falar a verdade. Vamos falar mentira? Tem que falar a verdade. Glória a Deus. Como é que a gente está na presença de nosso Deus? A gente vai ficar falando mentira. Isso é mentira mesmo se a gente não estivesse na presença do nosso Deus. Que a gente sabia que tinha Deus, mas a gente não tinha um temor. Então a gente falava o que a gente queria, a gente fazia o que a gente queria, né? A gente pensava que a gente podia sair de qualquer jeito, voltar, que não tinha ninguém nos olhando, não tinha ninguém para nos ali dizer, pare, não basta, né? Mas hoje, gente, a gente tem alguém que fala, não basta na gente. Pare, pense, tem que pensar, tem que parar, pensar, né? E pensar o que a gente vai falar, pensar o que a gente vai ouvir, né? Como falar, se não investe seu ouvido para ficar ouvindo besteira, para não ficar ouvindo coisa que não vem de Deus, né? Quando começar a falar, a gente fala, irmã, né? Vai orar, vamos, como é? Diga como é que diz? Se enchendo mesmo dentro da igreja, né? Vamos dar uma parada, vamos parar de estar falando abobrinha, vamos parar de estar falando as coisas. O tempo que a gente está falando aqui, vamos mandar um pedrinho na nossa coroa. Não vamos tirar, a gente começar a ficar falando as coisas assim. O Senhor não vai colocar uma pedra na nossa coroa. Que a gente não está falando do amor de Jesus. E a gente falando do amor de Jesus, a gente vai botar uma pedrinha. Nem que seja pequenininha, do tamanho da semente de mostarda, aquela semente vai brilhar, né? Então vamos só olhar para Cristo. Cristo sofreu por nós. Para você ver que tudo que ele sofreu ali não foi dele, foi tudo da gente. Tudo ali. Ele é misericordioso. Ele passou tudo que ele passou ali por amor de mim, de você, de todos.
todos que estão ouvindo aí, né? Como eu sempre falo, que Satanás, como eu sempre digo, que Satanás chegou até Jesus e falou: você é besta, você vai fazer, vai passar tudo isso, vai para morrer pelo aquele povo, né? Aí ele fala: o que é que o povo vai fazer com você? Será que o povo vai dar ouvido? Será que o povo vai te aceitar? Né? Mas ele não estava nem aí, ele não estava nem aí. Não estava nem dando crédito do que Satanás estava falando. Ele estava dando crédito sim, no que Deus mandou ele fazer. Isso ele deu crédito. E hoje ele fala com a gente. Deus, nosso Deus falou com Jesus, e Jesus hoje fala com cada um de nós. Para dar crédito. Ele fala do meu amor, fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não vamos ouvir os outros. Deixa o que eu quiser falar, deixe. Como fala, se há muita gente pega essa palavra assim, aqui, e lê de cabeça para baixo. Como é que é ao contrário? Como é que o povo, como é que lê ao contrário? Deixa qualquer um ler ao contrário. Deixa falar o que quiser, deixa fazer o que quiser. Né? A gente não fazendo isso que é importante. Né? Isso que é importante, que nosso Deus está de olho em cada um de nós. Né? Só assim chega o amor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo que a gente, como muitos falam, você não vai ficar nenhum, a gente vai, sabe por quê? Porque Deus prometeu. Porque a promessa do Senhor tem ali, eu e a casa queremos o Senhor. Deixa no mundo do Senhor. A gente não sabe um dia mais, o Senhor sabe de todas as coisas. Né? Glória a Deus. Quando eu digo, esse povo não tem jeito sim. Tem jeito. Tem jeito, sabe por quê? Porque aquele homem todo, Jesus desentortou. Né? Jesus desentortou. Glória a Deus. Então não vamos abrir a boca e dizer: não tem mais jeito, tem jeito. Tem jeito. Não tem jeito, né? Para mim não tem jeito, mas para Jesus tudo tem jeito, né? Vamos só olhar para Jesus, vamos olhar só para Cristo. Foi para isso que ele morreu na cruz por mim e por vocês. Amém? A palavra é essa. Aqui é muito boa. A palavra de Isaac, de Abraão, de todos aqui a de pegar e ler, né? Meditar. E agradecer ao Senhor, que a palavra do Senhor é lâmpada, é luz para nosso caminho, para nossos pés. E a palavra do Senhor é colírio para nossos olhos, é remédio para nossas medulas. A palavra do Senhor é tudo isso para a gente. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia.